Como tratar herpes labial ou bolhas de febre? Tratando o herpes com mudanças no estilo de vida. Verifique se realmente tem herpes labial. O problema é igual à bolha de febre, mas não é a mesma coisa que aftas. As aftas são úlceras bucais que ocorrem dentro da boca. Ainda que o herpes labial ocasionalmente se desenvolva no interior da boca, ele normalmente é menor que a afta e começa na forma de bolha. A afta não é contagiosa e não é causada por vírus, portanto, o tratamento em relação a ela é diferente. Reconheça os sinais de uma erupção iminente. Antes de ver o herpes labial, você provavelmente sentirá um formigamento ou uma queimação ao redor da boca, o que indicará o surgimento das bolhas. Quanto mais cedo detectar a erupção do problema, mais rápido poderá agir para acelerar a recuperação. Você pode conseguir sentir um pequeno caroço ou partícula dura na pele, além da sensação de formigamento. Outros sintomas incluem coceira nos lábios ou na pele ao redor da boca, dor de garganta, glândulas inchadas, dor ao engolir, e febre. E ponha o herpes em quarentena ao primeiro sinal de erupção. O vírus herpes simples é altamente contagioso, portanto, evite beijos ou quaisquer atividades boca a corpo durante a manifestação do problema. Evite compartilhar utensílios, copos ou canudos com outras pessoas. Lave louças e utensílios firmemente com um sabão desinfetante. Lavar gentilmente as bolhas com sabão e água pode ajudar a impedir o espalhamento do problema. Lave as mãos frequentemente e tente evitar tocar a ferida. Se você tocar o herpes, poderá espalhá-lo para outras pessoas ou para outras partes do seu corpo, como olhos e genitais. Trate a febre. Como o nome bolha de febre sugere, o herpes ocasionalmente é acompanhado por uma febre, especialmente em crianças. Se a febre se manifestar, use medicamentos para controlar o problema. O paracetamol é um exemplo. Monitore a febre cuidadosamente. Combata a febre com banhos mornos, compressas frias no interior das coxas, nos pés, nos braços e no pescoço, chá quente, picolés e sono adequado. Alivie a dor. Os cremes para o herpes podem ajudá-lo a reduzir a dor causada pelo problema, assim como analgésicos. Aspirina, paracetamol e ibuprofeno são exemplos. É importante notar que, visto que o herpes também afeta crianças pequenas, a aspirina geralmente não deve ser dada a menores de 18 anos por conta do risco de síndrome de Reye, uma condição rara, ainda que potencialmente fatal. Procure um médico caso tenha um sistema imunológico comprometido ou se sentir uma deflagração de bolhas particularmente grave. Vá ao médico se você sofrer de uma febre que não desce, uma erupção que dure mais de 2 semanas, ou qualquer irritação nos olhos. Algumas erupções podem ser sérias. Pessoas com sistemas imunológicos enfraquecidos sofrem com o risco de complicações de longo prazo, ou até com o risco de morte causado por erupções do herpes. Infecções do herpes nos olhos são as maiores causadoras de cegueira em muitos países, portanto, tome cuidado para não levar o vírus aos olhos. Se você sentir qualquer irritação nos olhos, procure seu médico. Impeça erupções com inúmeros métodos diferentes. Ainda que o herpes simplex seja incurável,
Você pode impedir erupções antes de elas acontecerem. Passe protetor solar nos lábios e em outras áreas vulneráveis. O óxido de zinco pode ajudar a impedir erupções em pessoas cujo herpes seja acionado pela exposição ao sol. Lave toalhas, roupas e outros tecidos em água fervente após cada uso. Não faça sexo oral caso tenha herpes na boca. Isso pode espalhar o herpes nas genitais do seu parceiro, mesmo se as bolhas ou lesões não estiverem presentes. Seja paciente. Se não for tratada, a ferida do herpes pode durar de 8 a 10 dias. Até lá, não há muito que você possa fazer. Evite tocar ou apertar a bolha, pois isso apenas desacelerará a recuperação. Reduza o estresse. Estudos demonstram que pode haver uma ligação entre os níveis de estresse e o aumento do surgimento de feridas do herpes. Para impedir futuras erupções e reduzir a duração do sofrimento causado por uma erupção atual, arranje tempo para diminuir a ansiedade e os níveis de estresse. Usando tratamentos orais. Use alcaçuz. Um ingrediente principal do alcaçuz aparentemente acelera a recuperação das feridas provocadas pelo herpes. Coma alcaçuz regularmente. Feito com alcaçuz verdadeiro, e não elementos genéricos. Ou tome suplementos contendo o produto. Um pouco de suplemento de alcaçuz em pó pode ser transformado em pasta com um pouco de água e esfregado diretamente na ferida. Consuma mais lisina. Uma proteína primária no vírus do herpes causador das feridas pode ser combatida com uma proteína encontrada em laticínios, a lisina. Consuma queijo, iogurte e leite diariamente e procure por suplementos de lisina em sua farmácia local. Evite a arginina. Algumas pesquisas ligaram as erupções do herpes com o aminoácido arginina, encontrado em alimentos como chocolates, refrigerantes, amendoins, cereais, nozes, gelatina, castanhas e cerveja. A evidência ainda não é conclusiva. Porém, você pode querer limitar o consumo de tais alimentos antes da erupção e deixar de comê-los durante a manifestação do problema. Tome um antiviral oral. Alguns medicamentos antivirais, como penciclovir, aciclovir ou fanciclovir, são recomendados para o tratamento do herpes. Esses medicamentos não curam o herpes e não se mostraram eficientes na prevenção de erupções, mas podem acelerar a recuperação e reduzir a severidade das feridas. Eles geralmente são mais eficientes se você começar a tomá-los assim que notar os primeiros sinais de uma erupção iminente. Caso sofra de erupções frequentes, seu médico pode prescrever tais medicamentos para serem tomados diariamente, mesmo na falta de sintomas. Assim, eles suprimiram futuras erupções. A supressão pode ser eficiente para algumas pessoas, mas estudos clínicos não demonstram o sucesso absoluto dessa ação. Os medicamentos antivirais para o herpes funcionam ao interferir na taxa de replicação do vírus. Quanto mais a taxa de replicação do DNA do vírus é interferida, mais tempo seu sistema imunológico terá para combater a erupção. Usando tratamentos tópicos. Passe gelo na ferida. O gelo funciona muito bem ao criar um ambiente inóspito para o vírus que causa a ferida, além de reduzir a dor que a mesma pode causar. Use um pacote de gelo. Evite passar o gelo diretamente na ferida. Continue movendo o pacote.
Não aplique o gelo por mais de 10 a 15 minutos por vez. Use o óleo da árvore do chá. O óleo da árvore do chá pode ser utilizado como um eficiente antiviral tópico. Dissolva um pouco de óleo de árvore do chá em uma quantidade 2 ou 3 vezes maior de água. Aplique a mistura intermitentemente à área antes da formação da ferida. Mantenha a mistura na área por várias horas. Isso poderia ajudar a impedir que as lesões se formassem e piorassem após o surgimento. Utilize um pouco de leite. As proteínas do leite ajudam a curar o ferimento, enquanto a temperatura baixa do líquido aliviar a dor que pode estar sendo sentida. Mergulhe uma bola de algodão no leite e aplique-a liberalmente na ferida diversas vezes por dia. Isso pode ser feito um pouco antes do surgimento das erupções. Passe vaselina. Manter o herpes labial coberto por geleia de petróleo ajudará a bloquear bactérias e vírus que podem piorar a infecção. Aplique uma ampla quantidade de geleia na ferida para mantê-la coberta e úmida o tempo todo. Certifique-se de fazer isso com um cotonete limpo ou com mãos recentemente lavadas para evitar espalhar as bactérias de seus dedos para as bolhas. Experimente vinagre cítrico de maçã. O vinagre funciona ao secar a bolha, ao matar bactérias e ao equalizar o pH do ferimento. Aplicar o vinagre em uma bolha aberta pode doer um pouco. Use um cotonete para passar vinagre no herpes labial diversas vezes por dia. Use água oxigenada. Esse antibacteriano clássico funciona ao simultaneamente matar as bactérias que podem infectar a bolha e secar a pele na área. Despeje um pouco na ferida ou use um algodão para espalhar um pouco da substância na área afetada. Repita o processo múltiplas vezes ao dia. Coloque um saco de chá. Os nutrientes e antioxidantes presentes no chá verde são excepcionais para aliviar o herpes labial e aumentar a velocidade de recuperação. Faça um copo de chá verde, pegue o saquinho, espere-o esfriar e coloque-o diretamente sobre as feridas. Para um alívio a mais, refrigere ou congele o saco de chá antes de colocá-lo na sua bolha de febre. Fatie um pouco de alho. O alho é um desses remédios caseiros que parece estar ligado à cura de várias complicações menores. Crie uma pasta com alho picado ou amassado e aplique-a no herpes labial por 15 minutos. As propriedades antibacterianas do alho ajudarão a desinfetar a área e a acelerar o tempo de recuperação. Esteja avisado que o alho é potente e pode causar um pouco de dor quando aplicado. Passe um pouco de sal na ferida, ainda que cause um pouco de dor. O sal aplicado diretamente à bolha de febre ajudará a acelerar o processo de recuperação. Deixe o sal na ferida por alguns minutos para que ele se estabeleça bem e enxugue-o. Em seguida, passe um pouco de aloe vera puro na área. O aloe ajudará a aliviar a ferida irritada e a dor causada pelo sal. Passe extrato de baunilha puro com a ajuda de um cotonete. Faça-o 4 vezes por dia até a bolha sumir. Álcool é usado na produção de extrato de baunilha. E essa pode ser o motivo pelo qual ele ajuda a tratar bolhas e feridas causadas pelo herpes. Utilize um medicamento antiviral tópico. Medicamentos tópicos, como Docusano e Tromantadina, podem ser utilizados durante a manifestação das bolhas. Ainda que médicos não consigam indicar o porquê de o Docusano combater o herpes simplex.
Eles sabem que a substância entra no citoplasma das células. A tromantadina funciona ao mudar a composição superficial das células da pele.